Olá, vamos continuar aqui no Herói de Mil Faces. A gente está na jornada do herói na segunda parte, que são as iniciações. E dentro das iniciações, a gente já falou das provas, já falou do encontro com a deusa, né, positivo e negativo. E nessa terceira parte, o Campbell vai falar do aspecto da mulher como tentação, que é algo que também acontece de forma recorrente nos mitos, certo? Esse daqui é o menor item da jornada toda, então ele realmente é mais curtinho. A ideia geral ela é simples, mas eu queria simples assim, né, gente? Mais ou menos. Mas eu queria destacar um comentário geral que o Campbell faz aqui nesse capítulo, né, nesse item, que é muito importante, ok? Então vou falar a ideia geral do capítulo e focar aqui nessa observação do Campbell. Então, ele vai começar falando do objetivo das provas, olha só que legal. Ele põe aqui, ó: os testes por que passou o herói, preliminares de sua experiência e façanhas últimas, simbolizaram as crises de percepção, por meio das quais sua consciência foi amplificada e capacitada a enfrentar a plena posse da mãe destruidora de sua noiva inevitável. Então, cada prova vai fazendo com que ele se torne mais consciente, com que ele desenvolva uma virtude, até que ele seja capaz, né, de dominar os aspectos positivos e negativos representados aí na deusa, né? Tanto a parte positiva quanto a parte negativa e destruidora. Só que o que ele diz? Que nós temos um problema sério em relação a entender a vida. Ainda bem que não sou só eu, né? A gente vai estudando mitologia, vê que tudo é uma experiência muito compartilhada, mas olha só como ele descreve aqui a problemática que vai surgir no mito. O ponto principal é a curiosa dificuldade, o ponto principal da curiosa dificuldade reside no fato de que as nossas concepções conscientes a respeito do que a vida deve ser raramente correspondem àquilo que a vida de fato é. Ou seja, a gente tem uma visão extremamente trocada, a gente tem uma visão torta do que a vida é. E quando a gente é colocado, e aí aparece no mito, né? A gente é colocado em confrontação com o que a vida é, a gente tende a negar. A gente tende a ver aquilo como algo a ser recusado. Então agora, aquela mulher, aquela dama, aquela deusa que representava todas as bonanças da vida, agora ela representa um pecado, agora ela representa um problema, agora ela tem que ser retirada. Por quê? Porque eu não consigo lidar com a realidade que ela representa. Então eu dou uma torcida ali, né? Eu faço um negócio de cabeça para baixo e começo a representar ela de forma errada. Olha só como ele explica aqui, ó. A mulher, em particular, como grande símbolo da vida, torna-se agora intolerável a incomparavelmente pura alma. Então, é como se eu não tivesse condições mais de perceber a mulher como símbolo da vida dentro do mito. E veja, o mito está simbolizando isso, tá? Não quer dizer que seja mulher, mulher. É a mulher ou o homem que está na vida e não consegue receber, entender o que está acontecendo, certo? Aí ele põe aqui, ó: as mulheres tornaram-se símbolos não mais de vitória, mas de derrota. Nesse momento, um sistema ético, monástico puritano, que nega o mundo, transfigura todas as imagens do mito. Então, em algumas histórias, quando chega nesse ponto, é como se houvesse esse virar de cabeça para baixo o símbolo de fato do mito, né? Ele fala: transfigura todas as imagens. O herói não pode mais permanecer inocente diante da deusa da carne, pois ela se torna então a rainha do pecado. Ok? Então aí a mulher agora ela deixou de ser dádiva para ser pecado, para ser um problema. Por quê? Porque eu não estou conseguindo perceber ela de forma correta. Quantas vezes na vida a gente não faz um negócio desse, né? Alguma coisa que é boa, que era para ser boa, eu olho como algo a ser evitado, como uma experiência ruim, ou como uma experiência que não deveria acontecer.
Então, ele está falando justamente dessa incompreensão, dessa dificuldade, ok? A ideia geral desse capítulo é essa, certo? Ele até é bem curtinho, como eu comentei. Só que no meio, de vez em quando, o Campbell solta umas pérolas, assim. E ele fala sobre como interpretar e viver os mitos. E é isso que eu queria destacar aqui com vocês agora, certo? É bem aqui na primeira página, para quem estiver lendo o livro, ele fala assim, ó. Não obstante, todo fracasso em lidar com uma situação da vida deve traduzir-se no final como restrição à consciência. Então, o que ele está falando no mito mostra que a pessoa não consegue lidar com o feminino, com aquele símbolo, com aquela figura que no mito está representando coisas que ele está interpretando errado. Então, quando eu me posiciono mal, não sei lidar com esse aspecto da vida, minha consciência está se restringindo. E é isso que o mito está me mostrando. Então, isso é pecado, né? Isso é uma tentação que tem que ser evitada. Aí ele continua aqui. Todo o sentido do mito onipresente da passagem do herói, ok? Então esse é o monomito que ele fala, reside no fato de servir essa passagem como padrão geral para homens e mulheres, onde quer que se encontrem ao longo da escala. Ou seja, tem vários níveis, várias provas, independente de onde você está, o mito do herói quer falar com você, ele fala sobre você, né? Não importa homens e mulheres. Assim sendo, o mito é formulado nos mais amplos termos. Aí olha só a dica que o Campbell dá. Cabe ao indivíduo, ou seja, eu, você, né? Cada um de nós, tão somente descobrir sua própria posição com referência a essa fórmula humana geral. E então deixar que ela o ajude a ultrapassar as barreiras que lhe restringem os movimentos. Quem são e onde se encontram os ogros? São reflexo dos enigmas não resolvidos de sua própria humanidade. Então, o que ele está falando? Olha para o mito como sendo você. Quem são os ogros? Quem são as provas? É a minha consciência restrita que está querendo expandir. Né? É essa coisa da vida que eu não sei lidar, é aquela pessoa que eu acho chata, é aquele diacho de hábito de ir para academia que eu não consigo desenvolver. Essas são as nossas provas. Eu sei que a gente preferia estar matando o dragão, né? Mas o nosso dragão são essas coisinhas. Quando você olha no mito, né, você é capaz de dizer, não, esse aqui eu já vivi, essa prova eu já passei, essa prova eu ainda não passei, eu estou nessa daqui. Por quê? Porque ele fala de coisas que dizem respeito a toda a humanidade. Então você está vendo um mito heróico. A jornada do herói fala do crescimento humano. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir dentro daquela história aonde que eu estou inserido, qual é o momento que eu estou vivendo. E vou deixar o mito me ajudar a passar por isso. Vou deixar o mito me dar as dicas para poder superar as provas da minha vida. Então, isso é que é bacana. Que à medida que a gente vai tentando desenvolver esses símbolos, a gente vai tentando ver a vida de forma simbólica. Então as coisas já não são exatamente um azar. Ai meu Deus, deu azar, aconteceu tal coisa. Ai meu Deus, que perseguição com fulano, tal. Se a gente vê assim, a vida ela vai ficando esvaziada de conteúdo, porque o objetivo que os mitos colocam, o objetivo do desenvolvimento humano é justamente desenvolver essas virtudes, essa capacidade, essa expansão de consciência. Se eu não estou fazendo isso e vejo a vida como um jogo de sorte ou azar, de ser vítima ou não, ela perde a profundidade, e porque ela não me ensina, entende? Então é como se eu estivesse indo para o colégio para nada. Você tem que ficar lá assistindo aula para quê? Não, a gente vai, a gente estuda porque a gente tem um objetivo, a gente quer aprender uma coisa, a gente quer aplicar numa profissão, a gente quer mudar o mundo, a gente quer aportar para a sociedade e tal, por isso que eu vou aprender essas coisas todas. Se eu não tenho esse objetivo, aquele estudo se torna totalmente aleatório para mim. E a gente tem visto isso muito com a vida, né? Como a gente olha e fala, a vida é um jogo de acaso, ela não quer me dizer nada, é porque eu dei azar ou porque eu dei sorte, a gente perde o ensinamento que ela dá pra gente. Então, quando a gente vai estudando os mitos, a gente vai recuperando a capacidade de olhar para a vida de forma simbólica e se perguntar, o que esse fato aqui simboliza na minha vida?
O que a vida está querendo me ensinar no momento em que ela traz justamente essa pessoa nesse momento aqui, ok? Agora vai uma dica, gente, nada de ficar viajando na maionese, tá? Pelo amor de Deus. Perguntou, viu, tá visto, não fica inventando coisa na cabeça não, certo? É muito mais uma questão de percepção, ó, de sacar, do que ficar analisando, tudo bem? Então a vida é simbólica sim, abre o olho e percebe, não percebeu, passa para o próximo evento da vida e vamos ver o que a gente consegue perceber nisso tudo que acontece todos os dias conosco, na nossa vida, ok? Espero que tenham gostado e já já a gente volta com mais um vídeo continuando a nossa jornada do herói.